Quando dormimos, mal podemos diferenciar a realidade de um sonho. Mas como sabemos o que é real e o que não é? Para os cientistas, algo é considerado real se suas propriedades forem determinadas antes de serem medidas. Ou seja, uma maçã é vermelha mesmo que ninguém esteja olhando. Mas o mundo quântico parece seguir regras diferentes. Recentemente, 3 cientistas receberam o Prêmio Nobel ao provarem que o universo não é localmente real. Mas, se o nosso mundo não é real, onde estamos vivendo? Bem-vindo ao Ciência Revelada. Nossa jornada começa agora. Imagine 2 pessoas, Ana e Luke, localizados em lados opostos do Sistema Solar. 2 moedas são enviadas do centro do Sistema Solar em direção a cada observador. Enquanto as moedas se movem pelo espaço, elas giram. De acordo com a mecânica quântica, é impossível prever de que lado a moeda cairá, e os resultados são aleatórios. Mas quando Ana pede cara, ela sabe que instantaneamente a moeda de Luke caiu coroa. A probabilidade de acertar isso 200 vezes seguidas é de 1 em 10 elevado a 60, mais que o número de átomos no Sistema Solar. Mesmo separado por bilhões de quilômetros, a mecânica quântica diz que Ana pode continuar prevendo os resultados de Luke com base nos que ela obteve, como se as moedas tivessem algum tipo de conexão. Esse experimento mental é conhecido como o paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen. Parece impossível, mas é assim que o universo funciona. Como algo pode viajar mais rápido que a luz? Qual é a essência da nossa realidade e como o universo passou de previsível para aleatório? Os cientistas da mecânica quântica acreditavam que o mundo era determinista. Eles pensavam que, se soubesse certas propriedades sobre um sistema físico, poderiam determinar tudo sobre ele, tanto no passado quanto no futuro. Mas então, os físicos descobriram um fenômeno chamado emaranhado quântico, que descreve um estado em que 2 partículas permanecem conectadas independente da distância entre elas. Isso pode não parecer tão emocionante, mas imagine que isso funcione mesmo que o par emaranhado esteja em lados opostos do universo. Isso soa estranho, mas no mundo da mecânica quântica, onde geralmente se acredita que nada pode viajar mais rápido que a luz, o que significa que há um limite para a velocidade em que qualquer sinal pode viajar. No entanto, se você criar um par de partículas emaranhadas e enviá-las em direções opostas, aumentando a distância entre elas, e então medir o estado quântico de uma partícula, o estado quântico da outra será instantaneamente determinado. Imagine 2 caixas, cada uma contendo uma pedra branca ou preta. Sempre que alguém abre uma das caixas, sabe imediatamente a cor da pedra na outra caixa. Isso foi mostrado em distâncias de centenas de quilômetros com intervalos de menos de 100 nanosegundos. Um nanosegundo equivale a 1/1000 de segundo. Portanto, se essas partículas emaranhadas de alguma forma trocam informações, elas o fazem a velocidade milhares de vezes maiores do que a luz. Mas isso não é tudo. Assim como nós usamos uma balança para medir o nosso peso, os cientistas medem partículas para descobrir suas propriedades. Mas e se essas propriedades só fossem determinadas no momento da medição? Isso significa que o universo não poderia ser local e real. Pelo menos uma dessas premissas estaria errada. Definir realidade é algo complicado de se fazer. Ainda que não vejamos partículas minúsculas, elas existem. Não podemos tocar o ar, mas ele está lá. Então, o que é real? Na física, real significa que os objetos sempre têm propriedades definidas, independente de estarmos medindo ou não. Em outras palavras, uma árvore caindo em uma floresta faz barulho, mesmo que ninguém esteja lá para ouvir. Local significa que os objetos só podem ser influenciados pelo ambiente ao redor, e essa influência não pode viajar mais rápido que a luz. É importante que o mundo seja real, porque, como Isaac Newton acreditava, se você conhece as posições e velocidades de todos os elementos do mundo e identifica as forças que o influenciam,
A física pode prever o que o mundo será em qualquer momento no futuro. Contudo, o mundo quântico tem uma natureza muitas vezes indeterminada e frequentemente aleatória, sendo impossível prever com precisão. Considere um simples experimento. Encha um recipiente com vários átomos radioativos e pese-o. Geralmente, é possível prever quantos átomos permanecerão e quantos decairão. No entanto, você nunca poderá saber com certeza quais átomos sobreviverão e quais não. Ou então, ao dissipar uma série de partículas através de uma fenda dupla estreita, você pode prever qual padrão da interferência aparecerá na tela atrás da fenda, mas nunca saberá onde cada partícula individual cairá, mesmo que sejam disparadas uma de cada vez. Alguns aspectos da física quântica parecem ser totalmente aleatórios, mas será que são realmente imprevisíveis? E se o que nos falta é apenas mais informação? Albert Einstein acreditava que o emaranhado quântico não violava o realismo local, mas que a física quântica era incompleta. Ele pensava que as variáveis que conectavam essas partículas emaranhadas seriam eventualmente descobertas. No entanto, o cientista John Clauser, Alan Aspect e Anton Zeilinger dividiram o prêmio Nobel por provar que essas variáveis ocultas não existem. Eles chegaram à conclusão de que uma partícula emaranhada não possui propriedades definidas até que alguém as meça, tornando essas propriedades desconhecidas e imprevisíveis por qualquer meio. Se o universo não é real, o que exatamente estamos vendo e experimentando? Um grupo de físicos de Los Angeles desenvolveu uma teoria da realidade, baseada em padrões periódicos ou cristais. Os cristais podem ter diferentes formas e diferentes dimensões. Um cristal de dimensão superior pode ser projetado para criar um padrão em uma dimensão inferior. Esse padrão resultante é chamado de quasi-cristal. Os físicos pegaram um cristal 8D específico, projetando-o em um 4D a partir de um certo ângulo, e criaram um quasi-cristal 3D, que acreditam ser a subestrutura de toda a realidade. A unidade fundamental desse quasi-cristal 3D é chamada de tetraedro, um triângulo tridimensional com todos os lados de igual comprimento, sendo esse comprimento a menor unidade teorizada da existência, chamado de comprimento de Planck, o que é 10 elevado a menos 20 vezes o tamanho de um próton. Se um próton fosse do tamanho de uma sala, o comprimento de um Planck seria do tamanho de um próton. Aqui é onde fica assustador. Segundo essa teoria, assim como as telas digitais são compostas das menores unidades, os pixels de um tetraedro seriam um pixel 3D da nossa realidade. Cada tetraedro pode existir apenas em alguns estados, e o estado de um tetraedro determina o estado dos outros tetraedros que preenchem todo o espaço do universo. Mas se um tetraedro pode estar em um estado específico em um dado momento, quem ou o que dita em que estado ele deve estar? Físicos de todo o mundo acreditam que a realidade é composta de informação. Mas o que é informação? Informação tem significado expresso por símbolos, mas significado é nada mais do que a comparação ou a capacidade de perceber algo em relação a outra coisa. Se isso for verdade, a comparação e o significado exigem escolha, ou seja, consciência. Portanto, assim como só sabemos as propriedades de uma partícula emaranhada quando a medimos, o significado ou informação só pode existir quando é percebido ou medido. Se tudo isso for verdadeiro, a realidade poderia ser um produto da consciência. A outra teoria sobre nossa existência, a hipótese da simulação proposta pelo filósofo de Oxford Nick Bostrom. Alguns cientistas acreditam que há uma chance de 50-50 de estarmos vivendo em uma realidade simulada, mas se de alguma forma pudéssemos provar que estamos em uma simulação, como faríamos isso? Teríamos que começar com a ideia de que o hardware que criou a simulação não possui poder de computação infinito. Se o tivesse, não seria possível distinguir nossa realidade de uma criada virtualmente. Em outras palavras, não perceberíamos nenhuma falha.
Cientistas estão buscando maneiras de forçar uma simulação a se revelar, com experimentos que causariam uma sobrecarga em um computador teórico com recursos finitos. Enquanto isso, outros cientistas estão encontrando provas de que todo o hardware de computação deixa algum vestígio de sua existência dentro da realidade simulada. Portanto, deve haver um limite para a velocidade de processamento ao longo do tempo. E acontece que temos esse artefato em nosso universo, a velocidade da luz, que permanece constante, independente do observador, tem um limite superior inexplicável pela física. Assim, não podemos saber que tipo de computador está executando nossa realidade simulada ou quais são suas propriedades, mas há algo que podemos afirmar com certeza. Se ele realiza uma operação por segundo, o tamanho de sua memória poderia conter um espaço variável de aproximadamente 300 mil quilômetros. Talvez tenhamos esse limite da velocidade da luz porque, de alguma forma, poderíamos viajar para outras galáxias antes que o computador pudesse programá-las. Mas essa não é a única indicação de que podemos estar vivendo dentro de uma simulação. Filmes ou videogames frequentemente adotam o ponto de vista dos personagens para mostrar as coisas sob sua perspectiva. O que vemos na tela e ouvimos dos alto-falantes é uma experiência integrada que não serve a nenhum propósito para os personagens, estando ali puramente para o nosso entretenimento. Se aceitarmos a hipótese da simulação como nossa nova realidade, a consciência ganha um propósito claro, uma interface subjetiva integrada, composta por 5 sentidos, leis, ideia, filosofia ou ciência. Prever o surgimento da consciência não tem utilidade clara ou vantagem evolutiva. Parece que sua função principal é apenas proporcionar uma existência. Contudo, uma experiência sem utilidade ou vantagem evolutiva, sendo tão energicamente cara, deve servir para alguém, talvez um observador ou jogador. Se algum dia descobrirmos uma maneira de simular seres conscientes, as chances de estarmos vivendo em uma simulação aumentariam drasticamente. Físicos da Universidade de Maryland já conseguiram simular um único núcleo de hélio composto por 2 prótons e 2 nêutrons. Eles acreditam que se conseguem simular um núcleo atômico hoje, talvez em 20 ou 30 anos possam simular uma molécula. Em 50 anos, um objeto com alguns centímetros. Se o processo continuar, é possível que em 100 anos os cientistas consigam simular o cérebro humano. A questão é que se realmente estamos vivendo em uma simulação, não fomos programados para fazer certas coisas, pois temos livre-arbítrio. Talvez alguém queira observar o que faríamos sem instruções e quais seriam os resultados. Os longos anos que experimentamos em nossa realidade poderiam ser apenas minutos para o criador da simulação. No entanto, dotar um personagem do jogo com sua própria consciência é algo muito além da tecnologia que possuímos atualmente. O que você acredita ser o universo pode não ser o que parece. Estamos vivendo em uma simulação? Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Deixe aqui nos comentários sua opinião. Obrigado por assistir.